boa sorte à mesa diretora eleita, afinal de contas representam o poder legislativo, representam o poder de esteio, da mesma forma cumprimentar aqui os parentes, os vereadores que estão eleitos, da mesma forma como o Gilmar, dizer que não são questões pessoais, mas nós temos divergências sim. Não é de hoje que eu venho me posicionando contra a forma, muitas vezes sim, autoritária, antidemocrática e submissa às vontades do prefeito, que esta Câmara se comporta. Já disse outras vezes, digo de novo, a Câmara tem um poder autônomo, não pode ser uma correia de transmissão das vontades do prefeito. A Câmara de Vereadores é um poder autônomo e tem que se comportar como tal. E para sustentar essa minha tese, eu trouxe aqui alguns argumentos. Primeiro, dizer que a Câmara é sim, como qualquer Câmara de Vereadores e Congresso, uma casa revisora. E esta Câmara não se comporta dessa forma. Uma casa revisora dos projetos de leis e ações do Executivo. Primeiro, porque aqui não se respeita os tempos de tramitação dos projetos. Leitura, tramitação, passar por uma ou mais comissões e depois votação, de 3 a 4 semanas. Aqui é quase tudo votado em regime de urgência. Tramitação nas comissões temáticas. Há comissões, vergonhosamente, se nós pegarmos a ata agora, que tiveram 1, 2 ou 3 reuniões durante o ano todo. Por que a Comissão de Segurança de Habitação, por exemplo, não analisa projetos? É só na Justiça e só no Orçamento. Antigamente era assim, eu lembro, na época do Ricardo. Por que esta casa não produz emendas? Não há praticamente nenhuma emenda, e as poucas apresentadas, geralmente pela oposição, são derrubadas. Ou seja, não há aprimoramento de projeto, não há tempo de tramitação, não há respeito às comissões. Portanto, não é uma casa revisora. Segundo argumento, é uma casa democrática e de diálogo, deveria ser, mas não é. Pergunta audiências públicas, fora aquelas que são determinadas por lei obrigatórias. Qual foi a audiência pública realizada este ano? Hoje mesmo foi negada uma. Poderia pegar várias. Só há as audiências públicas que são obrigatórias, que a Câmara precisa fazer por força de lei. Não há audiência pública, que é um dos principais instrumentos dos vereadores, mas não é usado. Não há reuniões entre Executivo, Legislativo e comunidade praticamente. Há pouquíssimas. Geralmente, quando alguém questiona um projeto, se liga e por telefone ninguém quer vir aqui esclarecer. Os secretários não conhecem a Câmara. Sério, há secretários que nunca pisaram aqui e vocês sabem que isso é verdade. Poucas reuniões em horários administrativos. A sessão era às 6, foi assim por causa do Covid. Deveria voltar a ser às 6 ou 7 horas. As audiências, aquelas que são obrigatórias, como as do orçamento, deveriam ser de noite, para o povo vir. É sempre horário administrativo. O povo não participa. E mesmo os atos solenes, que parecem simples, não há indicação de entidades, é só vereador e governo que indica, e é só o governo, geralmente o prefeito vem fazer propaganda aqui. Nem as pessoas homenageadas têm lugar de fala. Então, não é uma casa democrática. Poder independente, não é um poder independente. Nós temos, por exemplo, apesar das posições diferentes que nós temos, defesa, ao contrário, ao governo, e isso é legítimo numa democracia, nós temos prerrogativas legais que a Câmara deveria cumpri-las. Por exemplo, os pedidos de informação. Eu tive mais de 20 pedidos de informação não respondidos, e há um prazo de 3 semanas. Tentei recorrer ao Ministério Público, mas o Ministério Público diz que é a Câmara que tem que fiscalizar. Mas nenhum presidente cobra do Executivo que ele responda os pedidos de informação. Tem prefeitos no interior, né, jurídico, que foram caçados já por não responderem à Câmara. E isso aqui não se respeita. O poder de convocação nunca foi convocado no secretário. Várias vezes nós tentamos, então como convocar o secretário se ele não quer vir? A Câmara não usa os instrumentos de independência, essa casa não usa. Vou pegar aqui, por último, a Casa do Povo, a representatividade, isso que o Gilmar falou. Numa democracia representativa indireta, que é isso que nós temos, uma democracia representativa indireta, o poder é dado ao povo através de seus líderes eleitos e que são representantes indiretos, ou seja, os vereadores. Portanto, cada um de nós representa uma parcela da sociedade. Cada um de nós representa parte do poder. E a bancada do PT possui 2 vereadores. Nenhuma bancada é maior que a bancada do PT. Inclusive, na última nós tínhamos 3, éramos a maior bancada. O PT elegeu o seu presidente Lula com 49,2%. Até onde eu sei, só 2 vereadores aqui apoiaram o Lula. A maioria apoiaram o Bolsonaro ou se esconderam. Então, nós temos um tamanho e uma representatividade, sim, querendo ou não, apesar do boicote que é feito aqui dentro. E isso deveria ser respeitado. Lembro na Assembleia Legislativa que há um revezamento entre as maiores bancadas. O PT teve presidência da Assembleia no último governo, vai ter agora de novo. Elegeu a maior bancada pela 7ª vez, se eu não me engano.
E assim inúmeras câmaras de vereadores, inúmeros espaços. E aqui isso não acontece. Isso é um cerceamento das condições da oposição trabalhar. É dessa forma que eu vejo. Pode se orgulhar porque tem um rolo compressor, mas é o cerceamento das condições da oposição trabalhar e de reconhecer a representatividade do partido. Lembro, Gilmar, que no teu governo a oposição sentou naquela mesa, em todas as mesas diretoras praticamente, e presidiu várias comissões. Então o Gilmar foi um gestor que respeitava a democracia. Aqui não. Eu nem vou fazer aquela piada que eu sempre faço, porque essa Câmara é gerida por um almoço e um grupo de zap, que alguns vereadores não têm coragem de dizer para as pessoas que vêm aqui que no zap mandaram fazer assim um assado. Infelizmente, alguns vereadores aqui não têm mandato. O mandato tem dono, e é outra pessoa. Então, eu quero encerrar dizendo que a produção legislativa é diferente do executivo. O que nós entregamos para a sociedade é diferente. Portanto, sem essas premissas, independência, representatividade, democracia, e sem revisar projetos, sem essa característica de casa revisora, essa Câmara entrega muito pouco à sociedade e custa muito caro ao contribuinte. Nós não estamos aqui só para baixar a guarda para o prefeito e fazer homenagem. Aliás, quanta homenagem? Essa casa praticamente só faz homenagem. Então eu quero dizer, para finalizar, que os ventos da sociedade mostraram que a democracia e a pluralidade venceram a ignorância e o autoritarismo. Portanto, há novos ventos e a sociedade espera mais, e a democracia é um valor muito caro, e espero que as pessoas aprendam isso, espero que essa casa mude de comportamento.